A raiz das notificações de várias pessoas que tiveram trabalhos efetuando resgates por causa de algum terremoto, alguma coisa que vem para frente, eu me dei conta que eu também tive coordenando com algumas equipes questões associadas à evacuação de animais, evacuação de... Mas era fauna aquática, tá? Nos oceanos, não na superfície. Eu estava focado na questão intraoceânica, algumas localidades aí. Parece que a gente vai ter alguma anomalia na região das Canárias, Tenerife, mas existem outros lugares também. Com esse terremoto que teve aí no Caribe, lá nas Caimã, também tem algumas anomalias ali. Só que nessas regiões existem portais, fendas, né, que levam ao mundo intraoceânico e intraterreno, que é por ali, nessas grandes cavidades, são portais que entram e saem os OVNIs. Então algum movimento está dentro, só que eu não tenho consciência do que é realmente que está rolando. Bom dia. Então, a memória também é apagada. Eu sei que estive trabalhando, vários alunos da Rometria e outras pessoas que eu não conheço aqui no nível físico, trabalhando nessa movimentação, além da bilocação com Iaberim e outros trabalhos acadêmicos na ordem. Com Esmeralda a gente teve vários trabalhos, parte acadêmica mesmo, né? Aulas ensinando os seus alunos o controle neural sobre os portais, as fendas dimensionais, como mudar de um layer para outro layer dentro do processo do Terra astral, como bloquear os algoritmos do simulador. Está sendo ensinado isso, né? Com o teu poder mental, como você hackeia os algoritmos do simulador Chopatz e faz o bloqueio deles. Tá? Então, a questão, como tudo é energia, quando a gente aprende a usar nossas capacidades cerebrais, mesmo no plano digital astral, a gente consegue hackear o sistema Chopatz e alterar ou inibir a ação dos algoritmos de negatividade, de controle planetário, né? Então com isso a gente está conseguindo treinar uma boa parte dos alunos nessa capacidade para conseguir burlar o sistema de segurança e efetuar os resgates e efetuar a retirada, a abdução, literalmente falando, de companheiros, amigos, animais e seres que estão aprisionados dentro de algumas frequências não muito legais. Então isso está sendo bem intenso, a gente está fazendo um trabalho bem focado nessa estrutura de evacuação. E aí o treinamento extrafísico para que vocês possam burlar os sistemas de segurança do Chopaz, os draconianos. Isso está sendo bem eficaz. Lógico que é um processo hermético, não são todos os alunos, eles têm que entrar com índice de confiabilidade para poder fazer parte desse trabalho, desse desenvolvimento aí, tá? Então, quando a gente vai aumentando o gradiente de confiabilidade, a gente é colocado dentro de uma linha de trabalhos dessa esfera, justamente para aprimorar isso aí. Bom, vou dar umas explicações. Quando a gente entende que o universo é energia, e energia, no nosso caso da realidade bariônica, né, física, a gente entende como interação nuclear fraca e forte, eletromagnetismo e gravitação. A gente entende que tudo são pulsos eletromagnéticos em diferentes magnitudes. Quando a gente estuda o gluon, os hadrons, os quarks, os neutrinos, positrons, ou seja, as partículas elementais da matéria bariônica. Então, quando a gente se apercebe que a nossa alma, nosso espírito é imaterial, não manifesto, ele vai além de toda essa estrutura, a gente encontra a chave para conseguir manipular a interação gravitacional, ou a interação eletromagnética, ou a interação de pulso que reside em todas essas estruturas aí.
E dessa forma a gente consegue desenvolver um trabalho mais específico de controle de todo o simulador Avona Chantar. Dessa forma, a nossa capacidade cocriacional ela é testada e aprimorada. Então, pegando esse embasamento, que é um contexto da consciência da supraconfederação, Yabirim, eu, Shon, Torakira, Gadman e muitos outros, vamos treinando vocês para interagir dessa forma com toda a capacidade neural que vocês têm, que vocês desconhecem, mesmo no plano astral, para conseguir hackear e manipular toda estrutura de forma, toda estrutura de eletromagnetismo, gravitação, pulsos e interação gravitacional multidimensional, inclusive no hiperespaço. Lógico que isso aí eu estou simplificando, reduzindo o contexto, é bem mais amplo. Mas só para vocês terem uma noção do nível de treinamento que a gente vai desenvolvendo junto com a dendrometria nos outros níveis. E dessa forma, a gente vai treinando essas pessoas, esses alunos, tanto do nível físico, terrestre, da superfície, quanto intraterreno, intraoceânico e outras realidades, para que eles possam não só sair do simulador, mas também manipular para fazer e coordenar resgates nas diferentes linhas dos layers digitais, principalmente animais. A gente tem um trabalho muito intenso de resgate de animais, todo tipo de animais que foram massacrados dentro da alta magia, da santeria, quimbanda, candomblé, etc, do ponto de vista quando não é uma troca de vida autorizada pelo orixá. Então o que acontece? Quando uma troca de vida é feita na magia negra, o animal fica preso naquela egrégora, ou seja, a consciência do animal. Então isso tem que ser liberado, e para isso você tem que hackear os layers da magia negra, e isso desativa as magias negras também. Então o trabalho ele vai diretamente de encontro às falanges dos Exus de lei, os Exus coroados, os Exus que estão dentro dessa ramificação, que vão desenvolvendo junto com as suas hierarquias, seus escravos, o trabalho de resgate. Então a gente acaba fazendo essa fusão de treinamento com outras hierarquias, né? E aí entra muitas vezes a questão do orixá Exu dentro da outorga e da determinação das suas falanges para efetuarem esses resgates e essas liberações de consciências aprisionadas naquele padrão cognitivo de sofrimento. Então isso é só para vocês terem uma noção de algumas das aulas que nós damos para os alunos que atingiram o gradiente de confiabilidade que permite estar inseridos nessas escolas, nesse tipo de treinamento. Óbvio, quando vem para cá, volta ao nível consciente, a recordação é mínima. Alguns até lembram de terem trabalhado nessas funções, mas a gente, na verdade, por uma questão de proteção e por causa da densidade molecular da Terra, isso fica só no subconsciente. Bom dia. Então, só para vocês terem uma noção aí das tarefas, dos trabalhos que a gente acaba envolvido no nível extrafísico. Olá, gente. Bom, com base em várias questões aí, estão me questionando sobre a afirmação da Google de que o novo chip quântico deles detectou e confirmou a existência de outras realidades paralelas. Bom, na verdade a questão é muito mais simples e complexa ao mesmo tempo. Os estudos matemáticos, as próprias propostas do Einstein na década de 50 e 60 já deixavam entreaberto a possibilidade de um multiverso. Quando você estuda a teoria das supercordas, supersimetria, entrelaçamento quântico, isso já determina cientificamente ou matematicamente a probabilidade de multiversos entrelaçados entre eles. Então isso não é novidade para a comunidade científica, é novidade para os leigos que preferem ficar assistindo Plim Plim e essas outras merdas. Pois bem,
Então, o Google anuncia que com seu novo computador quântico, etc., confirmou e fez contato com outras realidades do multiverso ou realidades paralelas, da mesma forma que o nosso colisor na Suíça já determinou isso há mais de 10, 12, 15 anos. Pois bem, então está oficialmente revelada essa informação que vem de encontro à ordem superior dos draconianos. Começar a liberar informações da existência de extraterrestres, de interoceânicos, intraterrenos. Daqui a pouco vão revelar mais detalhes sobre a negociação tecnológica entre o governo americano, o governo oculto, o governo soviético, etc., com extraterrestres, greys, zetas, etc. E agora, com esta informação, tá? Alguns satélites orbitais, daqui a alguns 2 anos, provavelmente, 1 ano e meio, não sei exatamente o tempo, vão confirmar a existência de colisões de multiversos entre si através de ejeções de massa coronal de buracos negros e de Saturno, quando se abrirá o portal temporal pelo qual eu entrei. Então, essas informações estão sendo liberadas propositalmente para abrir a consciência das pessoas, principalmente as pessoas da geração gratiluz, que são pessoas que nunca estudaram, que vão na onda dos outros, que vão entrar numa colheita direta com falsos mestres, falsos arcanjos, falsas hierarquias espirituais, que fazem parte do holograma da colheita draconiana. Então, quando eu falo falsos, vão aparecer falsos Miguéis, falsos Gabriéis, falsos Micá, falsos orixás, falsos comando Astar e por aí vai. E as pessoas dentro da sua devocionalidade, dentro da vontade de fazer contato, aquela coisa toda, vão cair que nem patinhos nessa colheita, que é especificamente direcionada para as pessoas que já não aceitam mais as religiões, a mesmice da Matrix, estão buscando fora na Matrix. E mais uma vez vem o alerta. A conexão é interna, não é externa. Não é vendo disco voador, vendo portal, essas porra toda. Isso aí não vai levar vocês a nenhuma fonte, a não ser a fonte da colheita draconiana. As práticas internas, quando você aprende a respirar, a ativar Kundalini e a entrar no teu chakra cardíaco, chakra laríngeo, chakra frontal, o Yuantakarana, levam vocês a uma conexão além da barreira de frequência a esferas de alta frequência. Esse é o único caminho. O resto são hologramas. Os hologramas dentro do nosso quadrante zona neutra é um holograma dentro do outro holograma, dentro do outro holograma, dentro do outro holograma. Isso foi explicado no filme que eu falo para vocês assistirem várias vezes, 13º Andar, tá? Que é um filme de 99, 98, que foi na época quando surgiu mais ou menos o Matrix 1. Então, os layers são as diferentes realidades paralelas integradas, só que uma é um holograma da outra. Tudo manipulado e controlado pelos Zeta, pelos Greys, pelos Chopaz, pelos Draconianos, pelos Talsetianos, pelo pessoal de Merak, lá, Mercado, que é alfa de Pegasus, que também são altamente perigosos, e outras raças aí, os Akans, insectoides, os Mantes, tá? Então é só para vocês entenderem que essa afirmação da Google, essa revelação pública, ela faz parte da Agenda 2030. Repito, faz parte das informações liberadas da Agenda 2030 para fazer a colheita dos gratiluz que entram nessa linha externa sem trabalhar internamente. E vão cair que nem patinhos, não tem o que fazer, tá? Então aqui a gente tem que entender a manipulação holográfica das narrativas dentro do plano espiritual, com o projeto MK Ultra, até na época da Blavatsky, anterior a ela, os hologramas que foram inseridos. Na verdade, os hologramas começam a partir da tomada de poder dos Anunnakis após o dilúvio. Então aí os deuses entram, colocam uma ditadura pela dor, pelo sofrimento, inventam o ciclo kármico, inventam a dor, o sofrimento e todo o processo correspondente à base religiosa que nós temos nas diversas facções ou linhas religiosas. Então, os deuses, os Anunnakis, eles formatam um processo, crescei e multiplicai-vos na terra, certo? E aí todo mundo vira
bichinho de estimação e vai se procriando, se reproduzindo para abastecer os projetos a longo prazo dentro do ciclo planetário da colheita. Então, para garantir que todas as facções sigam a programação das narrativas holográficas, você inventa não só religiões, como escolas iniciáticas, seitas e todo um processo devocional com base nisso. Então essa turma da Gratiluz aí, que a luz já venceu, aquela porra toda e tal, né? Eles basicamente seguem um holograma, não é por má vontade, não são pessoas más, são pessoas que estão seguindo um holograma. Uma grande parte dos líderes no mundo do movimento Gratiluz são bots, não são pessoas normais, são bots. E o programa é fazer essa frequência mística, esquizotérica, etc., crescer a nível mundial e criar, dentro da Agenda 2030, uma nova religião com base no contexto extraterrestre, ufológico e tecnológico, no qual vão incluir os IAs como uma forma de conexão superior, porque os extraterrestres usam IAs também. Então tudo isso é uma nova fase que vem pela frente para garantir a colheita. Então as pessoas que estão buscando, mas também não estão dentro da Gratiluz, não estão aqui, não estão ali, estão meio que sem local, são as pessoas que estão com maior possibilidade de sair do simulador encarnacional quando questionam tudo, não aceitam os padrões convencionais e vão atrás de respostas. Então, meu papel é esse, dar respostas com base científica dentro da possibilidade acadêmica humana e que cada um tenha que seguir seu caminho através do processo interno. Então, as práticas internas de respiração, de Kundalini, Taoísmo, Tai Chi, Qigong, Qigong, etc., etc., é um caminho na qual você internamente alimenta teu organismo pelo prana e abre os portais correspondentes no teu devido merecimento, sem seguir hologramas externos. Podem até surgir hologramas internos dos teus pactos, teus contratos e vidas passadas, com certeza. Mas à medida que você vai burilando, limpando e elevando a frequência, esses contratos perdem sua eficácia, perdem a sua durabilidade ou faixa contratual, ou seja, eficácia. E dessa forma o ancoramento vai limpando na medida que o merecimento de vocês vai demonstrando que de fato vocês transcenderam para outro layer, de uma dimensão mais sutil, de uma frequência mais harmônica, uma frequência que interage com os mestres ascensionados, sem nomes, sem religião, mestres ascensionados, uma esfera superior. E aí a coisa vai caminhando, vai andando, vai se desenvolvendo naturalmente. O que vai acontecer? Os empecilhos para tentar impedir que você chegue nesse nível. O quê? Problema econômico, financeiro, relacionamento, trabalho, saúde. Os caras vão fuder a gente de tudo que é lado para a gente desistir e voltar a um patamar anterior, onde você tinha uma zona de conforto vinculada à religião, a dogma, etc, etc, etc. Então, é um cabo de força. E normalmente eles ganham. Por quê? Eles sabem onde é nosso calcanhar de Aquiles. Então eles atacam no nosso calcanhar de Aquiles justamente porque vencem pela teimosia e pelo cansaço. Aí a gente acaba cansando e basicamente isso. Então por isso que não é fácil, e o índice daquela frase, muitos serão chamados, porém poucos os escolhidos, nós já baixamos em 2,2% da população mundial. E a previsão até 2030, do jeito que está indo, é baixar até 1,7% da população mundial. Justamente porque as pessoas não estão aguentando o repuxo, o inconsciente coletivo está ganhando e as pessoas estão desesperadas. E nesse desespero, qualquer coisa serve. Entende? Então, não é muito animador, concordam? Mas é o que temos, de realidade é essa, tá? Entende? Então, esse é um dos fatores porque eu evito fazer programa com outras pessoas, não faço live com qualquer pessoa, até porque eu gosto de fazer live com quem eu conheço, e temos um monte de outros fatores aí, tá? E programas aí, já me chamaram um monte de programa em YouTube, pra lá e pra cá, com pessoas que eu não simpatizo, não tenho confiabilidade, não vou, tá?
Então esse é um dos fatores também, por causa de toda essa questão dos movimentos, tá? Todas as mídias são controladas por chopados, são controladas por todas essas hierarquias, então a gente também tem que ficar atento a essa manipulação, né? E eu só faço programa ao vivo, não faço gravado, justamente pelos cortes, pelas edições que são feitas. Então essa é outra dica aí, tomem cuidado com isso, tá? Então, infelizmente, essa é a nossa realidade, gente. Nós vivemos uma época complicada, onde tem muito achismo, as pessoas acham isso, acham aquilo, e não é bem assim, né? Então a gente tem que cuidar das coisas. Abraços.